E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz, tudo tranquilo? Como é que está a vida de vocês? Tudo na mais perfeita maravilha onde vocês estiverem nesse mundão de Deus? Em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Maranhão, onde você estiver fora do Brasil, na Argentina, na Alemanha, né? Brasileiros aí na Alemanha, brasileiros em Portugal, brasileiros na Itália, em Roma, brasileiros na África, em Angola, em Moçambique, onde tiver brasileiro, nos Estados Unidos, na Argentina, no Canadá, brasileiros aí espalhados pelo mundo ou no Brasil, de cidades infinitas, né? Sinta-se abraçado aqui no canal Paulo Dharma 1970. Muito obrigado por você estar mais uma vez no canal Paulo Dharma 1970, aqui no meu Instagram, Paulo Dharma 1970. Entra lá, beleza? Muito obrigado, agradecendo a você, agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada. Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre, Cristo é o caminho, é a verdade e a vida sempre, beleza? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui, ó, conosco, aqui, ó, Deus conosco, beleza? Tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, dá o seu pitaco aí, dá o seu comentário, faça o seu comentário, beleza? A gente aqui sempre agradece. Diga de onde você está assistindo esse vídeo, né? Se é um comentário básico, simples, ó, estou aqui no Piauí, beleza? Está aqui no Piauí, estou aqui na cidade de Teresina, no Piauí, eu estou em Brasília. Onde você estiver, escreva aí seu comentário, fala o que você achou do vídeo, diz se você gostou ou não gostou, né? Dá o seu like aí ou não, beleza? Tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Se quiser também comprar algum dos livros ou algum produto, né, da Amazon, pela Amazon, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo, o link aqui na descrição, no TBT, né, como eles dizem. Vou deixar aqui no link na descrição. Também tem um link também no meu Instagram também, para você entrar, para você adquirir qualquer produto. Se adquirindo qualquer produto da Amazon, pela Amazon, pelo canal aqui Paulo Dharma 1970, você ajuda o canal, você ajuda o Paulo, ajuda o canal, beleza? Tranquilo? Desde já estou te agradecendo. Então a gente vai montando aqui as carrapetas aqui, fazendo aqui os ajustes finais do vídeo aqui que nós estamos aqui concluindo, beleza? Aí você continua aí, 10 segundinhos, só o tempo de 2 segundos, só o tempo de tomar uma água. Só o tempo de tomar água pra gente voltar aqui, depois de passar aqui os letreiros, a entrada do canal aqui, Paulo Dharma 1970. Tranquilo? Então não sai daí, a gente volta já já. Só vamos terminar aqui um negocinho aqui, a gente volta bebendo água, a gente volta já já, beleza? Então não sai daí. Valeu, gente, obrigado, hein? Onde você estiver, hein? Muito obrigado, valeu! Beleza, pessoas? Voltei, amizadinhas, tranquilo? Seguinte, estava eu, né, um dia desses dias aí, lendo 2 episódios, né, do Perry Rhodan para fazer vídeo. Se não me engano, o episódio 1177, o rapaz de Case Mountain, e o 1178, a quarta sabedoria, e me deparei buscando informações, né, sobre o episódio e tal, dando uma estudada no episódio, procurando, olhando a Perrypedia, e me deparei com este livro aqui, que eu tenho em mão. Na época eu não tinha, quando eu fiz os 2 vídeos, eu não tinha o livro, né, contando sobre a vida do Perry Rhodan desde o nascimento, inclusive antes mesmo do nascimento do Perry Rhodan, dos avós, etc. Aí eu fiz um pedido, obviamente, pela Amazon, né? E tive acesso a esse livro, obviamente ele em alemão. Aí fui buscar a tradução do livro. O livro tem 850 páginas, cerca de 850 páginas. Fui atrás para ver, né, sobre a biografia do Perry Rhodan, a grande aventura, Des Große Abenteuer, que eu falei, caramba, fascinante para leitores do Perry Rhodan como eu, de muitos costados, ou mesmo para Perry Rhodan maníacos, ou não, pessoas que estão chegando agora, leitores que estão chegando agora. Esse livro foi lançado em 2019, segundo a própria Perrypedia, né, que eu tenho aqui em mão, no dia 27 de fevereiro de 2019, e eu completamente por fora, né, não sabia do que se tratava. Quando eu li os 2 episódios, justamente o 1177 e 1178, eu tomei ciência deste livro do Andreas Eschenbach. E fiz o pedido para a Amazon, e recebi rapidamente. O grande problema, obviamente, era que está em alemão, né? A edição em alemão. Aí eu fui buscar a tradução, fui buscar ver onde eu podia
encontrar uma tradução desse livro para poder lê-lo. E a partir do momento que eu estava com a tradução, eu fiz a leitura rápida, um best-seller na Alemanha, né? Um best-seller na Alemanha. A Spiegel, inclusive, está aqui, né? O Spiegel como best-seller. Quer dizer, um livro que você que que gosta do Perry Rhodan, né? Você que gosta, tem que pedir para as editoras brasileiras, a própria SSPG, né? A própria que detém aqui no Brasil os direitos do Perry Rhodan, né? De tradução, fazer uma tradução rápida disso aqui e botar aí em PDF para a galera ler, para não fazer como aventureiros, como eu, né? Um aventureiro tem um livro, faz o pedido, e depois que você tem um livro em mão, a gente vai ver a tradução. Vamos atrás da tradução, ver como é que a gente faz, faz uma tradução aqui, né, de orelha, né? Uma tradução de orelha. O nosso alemão não é lá grande coisa. Eu não falo alemão fluentemente, mas dá para ler alguma coisa. Então, dentro desse alguma coisa, eu fiz uma tradução. Busquei alguma referência na internet, o próprio Perrypedia, né? O Perrypedia dá um resumo muito bom do livro, pega obviamente detalhes como grandes escritores, por exemplo, detalhes como que o Perry Rhodan é fã de Meditações do Marco Aurélio. Isso aí o Perrypedia não vai te dar, entendeu? Não vai te dar, só lendo, entendeu? Só lendo. Então eu busquei essa tradução, fiz uma busca na internet de alguma coisa que tivesse, né, com tradução do alemão, o que fosse. Tivesse sueco, a gente já estava em italiano, em espanhol, né? Vamos imaginar que isso aqui esteja sendo traduzido para o espanhol, alguém tivesse colocado uma tradução em PDF na internet. Eu busquei de todas as formas e graças a Deus consegui ler, muito bom, vale a pena mesmo, principalmente para você que é um leitor de Perry Rhodan há muitos anos como eu, muitos e muitos anos, você que começou lá com Missão Stardust, né? Você que começou com Missão Stardust aqui, ó. Você começou lá atrás, em 1970 e tantos, 80 como eu, né? 80 e pouco como eu, vale muito a pena. O que é este livro? Nós vamos ter uma biografia escrita pelo Homer Gershwin Adams, o mestre das finanças, o gênio das finanças do Perry Rhodan, desde o princípio lá, desde a fundação da Terceira Potência. Ele vai contar, vai fazer uma mescla, né, de como ele conheceu o Perry Rhodan. Ele estava 14 anos preso, né, por ele estava mexendo com finanças a mando de um sujeito, de um pedido de um amigo dele. Esse amigo o trai e ele vai acabar na prisão entre 57 e 71, 14 anos preso, e ele só vai sair da cadeia a pedido do próprio Perry Rhodan depois da Missão Stardust, depois de 1971, quando o Perry Rhodan tinha lido um texto dele, tinha lido uma tese dele em 57 sobre economia, e o Perry Rhodan ficou com aquilo na cabeça guardado e resolveu em 71 chamá-lo, né, como ele é uma espécie de um mutante, então ele é um mutante, uma pessoa que consegue mexer com dinheiro, mexer com dinheiro sem nenhum problema. O Perry Rhodan chama ele para integrar o corpo do exército de mutantes a partir de 1971, 72, por aí. O que acontece? Esse Homer, ele vai narrar biograficamente, não se sabe a data, né, de quando que isso foi escrito. Presume-se, né, algumas datas, mas não se sabe quando é que foi lançada essa história do Perry Rhodan, né? Ou assim, tô falando na relação lá do Perry Rhodan, na história do próprio Perry Rhodan, 2.300 e tanto, 3.000, não se sabe. Que o Homer G. Adams, o Gershwin, até hoje ele é um personagem constante das histórias. Ele nasceu por volta de 1918, se eu não estou enganado, né? Ele nasceu em 1918 e ele é o homem mais antigo vivo no planeta. Tem mais de 3.000 anos, fácil. Ele vai narrar justamente do nascimento do Perry Rhodan. Ele vai fazer, uma espécie de Homero, né? Ele vai contar sobre os avós, aí tem até o nome dos avós aqui, né? O avô do Perry Rhodan. Vai narrar, né, como é que o Perry Rhodan nasceu no dia 8 de junho de 1936 até 1971, quando a Stardust saiu da Terra e na Lua encontra os Arcônidas Crest e Tora. Ele vai pegar uma mescla disso,
ele vai trazer toda a história do Perry Rhodan, vai contar, né, como o Perry Rhodan se tornou um piloto de testes. O Perry Rhodan vai se encontrar com presidentes, vai se encontrar com o Nixon, ele vai se encontrar com o Kennedy, ele vai se encontrar com o famigerado Lyndon Johnson, né, essa figura aqui, ó, o Lyndon Johnson, vai encontrar com o Lyndon Johnson, vai estar lá com o Kennedy, vai estar justamente no período lá como piloto de teste. Naquele momento ele vai se encontrar com o Kennedy ele vai arrumar, né? Tem um Sputnik, quando o Sputnik 57 vai ser a primeira tecnologia, o primeiro artefato produzido pelo ser humano que vai entrar no espaço. Os Estados Unidos, eles adentram esse mundo querem também adentrar esse mundo da corrida espacial. Era a Guerra Fria. O Perry Rhodan vai estar nesse momento, ele vai... Sei se vocês assistiram um filme muito bom, que inclusive tem série na televisão, chamado Os Eleitos, que tem série também com 2 temporadas. Esse filme é do Philip Kaufman, que vai contar exatamente como os pilotos norte-americanos, eles, desde os aviões, os pilotos de aviões, eles montam vários pilotos para quebrar a barreira do som. Aí vai ter a corrida espacial. Com essa corrida espacial com a União Soviética, eles vão ser vários pilotos vão entrar nas naves espaciais, nos foguetes, né? Vai contar exatamente esse período. Então esse livro tem muito no meio, lá pro meio, tem muito dos eleitos, né? Dos eleitos, que é um livro se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui, quem foi que escreveu, gente? Que é baseado na obra escrito e dirigido por Philip Kaufman, do Tom Wolfe, tá? Os Eleitos. Ele é um livro do Tom Wolfe que eu li há muitos anos atrás, que é contando da corrida espacial, contando de como os pilotos norte-americanos, eles entravam naquelas latas de sardinha, né, para dizer, nas latas de sardinha, e vão para o espaço. A mãe e o pai do Perry Rhodan vão para a Segunda Guerra Mundial. Ele fica aos cuidados de 2 tios. Um desses tios é o Cal, e ele vai aprender a atirar. Ele vai cuidar, ele vai ser criado em alguns anos numa fazenda com as vacas. Ele vai também ter um tio chamado Kenneth que é envolvido lá nesse início chamada corrida espacial. Ele vai dar umas dicas. Isso vai ser contado, essa fase com o tio Kenneth vai estar contado exatamente no episódio 1177, que é o episódio lá do rapaz de Case Mountain, que inclusive foi o que me chamou a atenção, exatamente porque há um diferencial na história, né? Eles vão dizer que algumas coisas que aconteceram ali no episódio são apenas fruto da imaginação do Perry Rhodan, não é real. Entra em choque com a biografia do Homer G. Adams. Vai entrar em choque com a biografia do Homer. E aí diferiu. Isso me chamou a atenção e fez com que eu fosse atrás do livro, né, para saber da biografia do Perry Rhodan, do best-seller, né, da biografia do próprio Perry Rhodan. O Perry Rhodan, ele vai estar em missões. Ele vai justamente estar nessas missões. Ele vai entrar em contato quando ele é garoto com o Tin Can, né, que vai ser contado exatamente no rapaz de Case Mountain, que o Tin Can é o Vincent Turtino. Vai ter aventuras. Isso é o interessante, que muitas dessas histórias, esse início do Perry Rhodan também foi contado um pedacinho dele no Terrano. Quem leu o Terrano, episódio 1000, vai lembrar, lendo a Grande Aventura, The Grosse Aventure, que tem uma parte aqui, um pedaço aqui da história aqui, que vai estar também no livro do Andrés Eschebar. Entendeu? Vai estar aqui também. Quer dizer, é um negócio assim fascinante. Você vai ver a história dos Estados Unidos, vai ver o encontro o Perry Rhodan, ele vai ver o Martin Luther King, né, aquelas causas dos negros americanos dos anos 50, anos 60. O Perry Rhodan inclusive vai numa igreja no Alabama, se eu não estou enganado, no Alabama, ver uma pregação do Martin Luther King. Ele vai estar em 68 na França. A parte mais chata do livro, para mim, é exatamente quando o Perry Rhodan ele acaba. Eu achei isso forçado.
quando ele simplesmente está lá junto com arruma uma namorada lá e ele vai lá pro meio de maio de 1968 tacar pedra em policial, entendeu? Eu achei isso meio forçado, achei assim essa visão bem século XXI, né? Século XXI das causas sociais. O Perry Rhodan, ele por conta desse tempo que nós vivemos, ele difere bastante do Perry Rhodan lá do início, né? Do Perry Rhodan mais aguerrido, mais guerreiro, que tinha uma visão mais do K.H. Scheer, né? E do Clark Dalton, lá de trás, do Missão Stardust aqui, ó. Exatamente, do Missão Stardust. Então ele tem um modus operandi de agir que difere bastante do Perry Rhodan da década de 60. Difere bastante, isso eu reparei. Aí ele está justamente em maio de 60. Embora isso esteja na biografia do Perry Rhodan, se dizia antigamente que o Perry Rhodan apenas assistiu. Ele estava lá porque ele participou da Guerra do Vietnã. Ele salva inclusive um menino vietnamita. Que depois, anos depois, ele vai saber da história desse menino, desse rapaz. Ele salva o rapaz, aí ele em descanso, ele vai parar em maio de 68, justamente na França. Assim, percorre todo o período histórico, né? Vai pegar a Segunda Guerra Mundial. Só dar os nomes aqui do pai, o pai do Perry Rhodan, o Jacob Edgar Rhodan, o Jake, né, Rhodan, e tem a Mary Thibault Rhodan. Tem um avô dele que é o Alois Rhodan, que é o nome do que eles modificaram quando eles foram para os Estados Unidos em 1919, quando o avô do Perry Rhodan vai para os Estados Unidos em 1919, ele modifica o nome de Rhodan para Rhodan, né? Ele vai com 2 filhos, o Jacob e o Carl, né? São esses dois tios que depois, como eu falei, eles vão cuidar do Perry Rhodan, né? O Jacob e o Carl. O Jacob é o pai e o Carl é o tio do Perry Rhodan, né? Que ficou com o Rhodan em 42, que criou ele, como eu falei, vai criar ele alguns tempos, vai inclusive quando a mãe do Perry Rhodan, que era meio doidinha, já se tornou enfermeira, foi para a Segunda Guerra Mundial a essa distância, a história da morte da Débora, né? Como foi essa morte da Débora, que é contado justamente no episódio 1178, a Quarta Sabedoria, que é a morte da irmã, que é atropelada pelo carro da mãe, quando a mãe estava tirando compras dentro do carro. O Perry Rhodan, Perry Rhodan está ali brincando, tinha 4 anos de idade. Aí ele vê o acontecido, a mãe salva o Perry Rhodan, mas a irmã acaba sendo atropelada pelo automóvel. Isso é contado no episódio 1178, que tem vídeo no canal, que eu falei há algum tempo atrás, alguns dias atrás aí, se você procurar vai ver, tem o 1177 e o 1178 já feito, já produzido no canal. Tem aqui, ó, ele vai ter um amigo chamado Leroy Washington, né? Esse Leroy também vai aparecer no episódio do Chaos Mountain, o rapaz de Chaos Mountain, é um negro que eles moram lá perto, eles acabam se encontrando, eles são adolescentes, e esse Leroy vai percorrer boa parte da vida do Perry Rhodan, mas eles vão se encontrar algumas vezes depois de adulto, mas eles vão perder contato. Na própria história vai dizer que o Perry Rhodan, depois de um certo tempo, não voltou mais a encontrá-lo, mas é falado no episódio 1178, com algumas diferenças, mas é contada exatamente essa história. Vai aí, depois disso tudo, nós vamos chegar justamente à corrida espacial, né? A corrida espacial, essa disputa que há entre a União Soviética e os Estados Unidos, e ele vai ter tudo isso aí, vai estar bonitinho, arrumadinho, o Perry Rhodan passando pelos momentos lá da história, nos Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, vai falar da corrida espacial, tudo isso vai ser dito. Aí nós finalmente vamos chegar no que vai ser o divisor de águas do livro, que vai dividir, né, o Perry Rhodan apenas fazendo parte da história, encontrando com presidentes, aquela coisa toda, vai ser exatamente uma coisa que vai modificar a história, que vai dar em 71 com o voo da Stardust, vai ser justamente que é interessante, que é justamente a Apollo 8, essa aqui que está na capa da Veja, que é do dia 25 de dezembro de 1968. Esta edição aqui, essa edição aqui que eu tenho em mão, né? O Paulo tem em mão, que essa aqui,
que é justamente a Apollo 8, quando os tripulantes, né, o Lowell, o Borman e o Anders, né, os tripulantes que aqui, né, na revista Veja, eles estavam dando uma volta na Lua. A Apollo 8, segundo no livro da biografia do Perry Rhodan, a Apollo 8 se perde e os integrantes morrem. E aí a Apollo 8, as Apolos são suspensas, entendeu? Não há mais voo tripulado da Apollo depois dessa aqui. Aqui no nosso plano, aqui na nossa existência, a Apollo 8 foi um sucesso, teve a Apollo 9, 10 e finalmente a Apollo 11 com o Armstrong, Neil Armstrong, esse aqui, ó, vendo? Com essa aqui, tá vendo? Os astronautas, olha lá, esse aqui, ó, vendo? Aqui, ó, vai ter exatamente o pouso do homem na Lua em 69, mas nas histórias do Perry Rhodan aconteceu a morte dos tripulantes, não teve mais missões tripuladas com Apollo a partir da 8 dessa aqui. Não há mais missões tripuladas com Apollo, e aí eles resolvem eles já tinham um movimento, né, para fazer com as naves mais rápidas, e aí eles escolhem exatamente pegar eles já estavam trabalhando, né, o próprio Perry Rhodan já estava trabalhando com as naves tripuladas, com a espécie de nave tripulada, e eles vão pegar exatamente essas naves tripuladas e vão fazer essa viagem para a Lua com as naves mais rápidas, entendeu? A história, o período da história, né, da ação do livro aí, 1936 e 1975, tá na Wikipedia, se você pesquisar. Eu só quero dar duas curiosidades aqui do Missão Stardust que eu tenho em mão aqui, que são os tripulantes, né, da nave. Aqui, ó. O Perry Rhodan, né, que é o comandante da Missão Stardust, o Reginald Bell, que aqui é chamado de Bell, mas é Bull, né? O capitão Clark G. Flipper, que no original é Flipper, né, que é chamado Clark G. Fletcher. Quando eu estava lendo o livro, eu fiquei me perguntando, quem é esse Flipper? Quem é esse Flipper, gente? Eu tô lembrando que há muitos anos que eu li isso aqui, há muitos anos que eu não leio os primeiros livros, há muitos anos. Poxa, eu li isso aqui lá nos anos 90, eu não voltei a reler os primeiros livros, entendeu? A gente pega assim, a gente tem uma memória afetiva das histórias, e eles vão começar a contar, o Andrés Eshba vai começar a contar as histórias que aconteceram, justamente, ele vai fazer um resumo de tudo que aconteceu nos primeiros livros, né? Com uma riqueza de detalhes. Aí eu fiquei me perguntando, quem é esse Flipper? Entendeu? Quem é esse Flipper? Na própria versão nova do Perry Rhodan, da SSPG, o número 1, continua Fletcher. Eles não modificaram. Eu fui olhar, né? Fui olhar a história toda. Eles não modificaram o nome, continua Fletcher. Vendo? Então ele vai fazer um resumo de todos esses livretos aqui, os primeiros 10 livros, vai contar como o encontro do Perry Rhodan em 68 vai falar do Ernest Ellert, o encontro com o Perry Rhodan, né? O Ernest Ellert vai para o futuro, vê a missão, encontra, ele vai ao passado, o Ernest Ellert vai em 1968, vai contar em sonho, depois o Perry Rhodan não vai se lembrar mais do que foi que aconteceu. Aqui, ó. Todos esses livros aqui, todos os 10 primeiros livros, a história vai até 1975, exatamente nesse percurso que nós estamos tendo aqui, ó, nesses primeiros 10 livros. A história Socorro para a Terra, vai exatamente aqui. E a história da biografia, da grande aventura, ela vai fechar exatamente quando o Perry Rhodan ele embarca para o espaço, né, vai lá para Vega. E aí a história é o que se sabe. Tem algumas particularidades contando dos pais do Perry Rhodan, quando eles faleceram, tudo isso. Deixa eu pegar algumas partes aqui que eu separei. Deixa eu ver aqui. Tem muita coisa, eu tirei muita coisa. Deixa eu pegar logo um de começo aqui, né? Ó.
Estas são as circunstâncias simples, mas ao mesmo tempo não são circunstâncias atípicas, como as várias guerras e crises no século XX. A era também abalou muitas famílias do século XX, né? Muitas vezes a espalhou por todo o mundo. Perguntemos-nos se, em caso afirmativo, o que o conhecimento sobre as relações familiares, de onde vem Perry Rhodan, pode revelar sobre ele como pessoa, na medida em que algumas características são herdadas e não adquiridas, e vamos ignorar por enquanto que depois de milhares de anos de pesquisa, os estudiosos de toda a galáxia conhecida ainda estão discutindo até que ponto isso é verdade. Do lado paterno encontramos primeiro o talento prático, a vontade de agir de forma decisiva e os elevados padrões morais que são aplicados às suas ações. Do lado materno, temos a ligação a uma dinastia de mercadores, de comerciantes, gente, ou seja, que estava habituada a pensar grande e também capazes e dispostos a recorrer a truques para farejar alvos. Ambos elementos, como sabemos muitas vezes, que desempenharam papel na campanha de Perry Rhodan na sua vida. Esse pode ser um dos conflitos internos de Perry Rhodan, porque ao atingir um objetivo por meio de um estratagema, nem sempre é compatível com as exigências morais. Ele às vezes passa por cima de alguns tipos, mas aí lembra a mãe, né? Isso vai ter vai justamente vir do lado materno, um tipo, né? Que aqui fala do nascimento da irmã. Deixa eu pular aqui bem para frente aqui. Deixa eu ver umas passagens aqui, ó. Mais uma observação. A Enciclopédia Terrânea cobre todo o caso do roubo do globo estelar e os eventos que se seguiram na Flórida em uma única frase enxuta: um roubo em sua escola. Isso que eu falei do episódio 1178. Na qual Rhodan foi inicialmente suspeito, em uma estadia mais longa com o primo avô de sua mãe, Kenneth Malone, na Flórida. E seu conselho levou à mudança para a escola militar Carson Long, na Pensilvânia, como na entrada de extensões sobre a vida de Perry Rhodan na infância é notavelmente curta. O próprio Rhodan nunca mencionou essa história, até que muito mais tarde foi forçado por influências psionicas a reviver todo o episódio em uma para-realidade. Isso aconteceu na galáxia M82, que nós narramos, né? Nós narramos o rapaz de Chaos Mountain, enquanto o Rhodan estava com uma frota estava na Armada Infinita, né? Em busca da Armada Infinita. Aí ele vai falar sobre esse sonho que o Perry Rhodan teve, que é uma espécie de sonho, né? Que ele foi forçado justamente reviver esse passado, né? Para abrir lá os portões lá na Armada Infinita, Lulandre, os portões de Lulandre. Nós falamos bastante disso aqui. Na verdade, o livro acompanhou durante mais de uma década, até que pouco antes do seu voo para a Lua se desfez. Ele vai falar da influência aqui do grande livro do Meditações do Marco Aurélio, que ele recebe esse livro e esse livro fica sendo um livro de cabeceira do Perry Rhodan durante um bom tempo, até que o livro se desfez. Ele vai dizer aqui, né, no texto, até que o livro se desfez de tanto que o Perry Rhodan lia. O Perry Rhodan é um leitor, né? Ele é um leitor, quanto mais, leu bastante, leu As Vinhas da Ira. Ele era um leitor muito recorrente, né? Embora seja um piloto de testes, embora seja uma pessoa que mexa com motores, sem problema. Aqui, ó. As bênçãos de Deus estejam com você em todos os seus caminhos, respondeu o velho, aceitando a nota como se fosse um tesouro, porque o Perry Rhodan estava andando, né? Estava andando e um velho tá vendendo os livros, e aí o velho fala para ele, ó, se você tiver que comprar um livro, compra Meditações do Marco Aurélio, que vai ser um livro que vai organizá-lo, né? Que vai colocar ele na verdadeira moral estoica, um pensamento estoico. E ele vai ler esse livro, esse livro vai estar recorrente com ele, ó. A compra de Perry Rhodan era pequena o suficiente para caber no bolso lateral do casaco do uniforme. Então ele guardou o livro lá e prosseguiu. No entanto, agora que ele não tinha nenhum dinheiro consigo, a magia do mercado de pulga se foi. Aqui ele vai falar, né? Por um lado, tudo parecia um tanto estranho, um tanto enfadonho, porque cada frase do livro, né, tinha algo muito evidente, como se alguém estivesse escrevendo sobre como somar-se pela manhã e se põe à noite. Por outro lado, as reflexões do autor continuaram a assombrá-lo durante horas depois dele ter concluído a leitura, né, e guardou no armário. O antigo livro desse Marco Aurélio ocupou mais do que qualquer outro que ele já havia lido.
Assim encontrou seu lugar debaixo do travesseiro de Perry Rhodan na ausência de uma mesa de cabeceira, um luxo que os futuros soldados foram sabiamente negados na expectativa de sua chegada. Esse livro do Marco Aurélio vai ser um livro de cabeceira. Aqui, ó. A conversa continuou até chegarmos a Marco Aurélio, uma garrafa de um bom uísque. O uísque também influenciou, mas de qualquer forma perguntei como ele conseguiu, Romeo Geadas, né? Como ele conseguiu resistir à tentação de citar, já que tenho certeza que ele já quase decorou o texto. Aí o Rhodan vai falar, né? Em primeiro lugar, não tenho uma memória fotográfica como a sua, Homero, mas sim uma memória completamente comum e vazia, como a da maioria das pessoas. Em segundo lugar, eu não quero saber o livro de cor, muito pelo contrário, quero poder abri-lo de novo e ser surpreendido por ele, porque de outra forma isso poderia me fazer pensar, esse tipo de leitura. Ele foi um leitor de muita ficção científica, os clássicos da literatura. Ó, aí vai ter um resumo aqui sobre Marco Aurélio, né? Marco Aurélio viu na filosofia, especialmente na dos estoicos, principalmente uma ajuda para encontrar o caminho certo em cada situação da vida. O caminho certo era sinônimo de comportamento virtuoso para tornar a vida mais suportável e assim mesmo para os outros. Os historiadores sempre se perguntaram como foi possível que Perry Rhodan ocupasse o mais alto cargo da humanidade por mais tempo que qualquer outra pessoa, um período quase inacreditavelmente longo, e sem sucumbir às tentações do poder, ou pelo menos não tão frequentemente ou tão seriamente do que ele teria sofrido. Ele acabaria sofrendo impeachment, que poderia ter sido feito a qualquer momento. Atrevo-me a supor que foi devido a esta influência que Rhodan aprendeu com Marco Aurélio a não se definir através de um cargo e da autoridade associada a ela, mas sim permanecer sempre consciente de que, apesar de tudo, ele também era, em última análise, um humano como todos os outros. Em outras palavras, a razão pela qual ele ocupou o cargo por tanto tempo é provavelmente porque sempre esteve disposto a desistir dele. Aqui, ó. Esse livro também influenciou bastante a minha vida, esse Marco Aurélio aqui, influenciou bastante. Não tanto hoje, mas no passado já fez muito estrago, inclusive a filosofia estoica. Deixa eu ver se eu pego aqui mais uma passagem aqui mais para frente. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, mais uma passagemzinha do livro. Quando as coisas ficaram do jeito que precisavam, ele recuou totalmente, deixando a direção científica para o Dr. Lima e a organização para o General Pounder, que estão no Perry Rhodan 1. Perry Rhodan não é alguém que precisa ser o centro das atenções e controlar as coisas. Ele não se importa com todos os olhares sobre ele e controla as coisas quando necessário, mas fica igualmente atento quando tudo se encaixa sozinho. Acredito que, paradoxalmente, é exatamente por isso que ele foi eleito repetidamente para um cargo mais elevado, porque o poder não significa nada para ele. É um trabalho que ele assume quando é necessário e faz o melhor que pode, mas não se sente definido como pessoa por isso. É por isso que ele, com tanta frequência, de boa vontade, apesar de todas as críticas a esse comportamento, repetidamente parte em aventuras nas profundezas do universo, deixando alegremente os assuntos do Estado e, portanto, o poder para seus deputados. No entanto, estamos nos adiantando. Aí vai contar aqui, em 61, patatá. Aí vai ter a Guerra da Coreia, vai ter o Sputnik, vai ter o Martin Luther King, vai ter maio de 68, vai ter ser piloto de teste, vai ter vai estar na base aérea do Cabo Canaveral. Tudo isso é Perry Rhodan. Tem um negócio bem interessante que eu não posso deixar de citar, que vai ser deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui no texto aqui, que é quase no finalzinho do livro, deixa eu pegar aqui só a parte aqui, nós vamos tirar aqui que eu vou falar aqui, né? Olha só, como a história a partir de 1968 foi modificada, como eu falei, né, na história da Apollo 11, a corrida espacial, não vai haver o Armstrong, 1969. Não vai haver o Armstrong. O Armstrong vai ser político, né, ele vai acabar sendo político, etc. Um autor, né, nosso muito conhecido, que é o Norman Mailer, em 1969 escreveu sobre a viagem do homem à Lua. Em 1969, a história do Neil Armstrong, né? Do Neil Armstrong vai contar lá em 1969 essa história. Em 1900 só que como modificou que é um outro universo, né? É um outro universo. O que vai rolar? Em 1974, ele vai até dizer aqui, ver como é que é interessante isso.
Isso eu posso dizer, Lemay retrucou, tirando um livro fino do seu portfólio e jogando. Vai ser o livro do Norman Mailer, The Door in the Moon. Você deve estar vendo a capa do livro original aqui do lado, aqui, que eu faço questão de colocar aqui, que é o livro de 69, né? The Feast in the Moon, tá aqui, né? Vai ser The Door in the Moon, The Door in the Moon, que o Norman Mailer escreveu sobre o Homem Pisando na Lua em 69. Nesse universo aqui, vai ser o The Door, aí vai modificar, em vez de The First, vai ser o The Door in the Moon. Esse livro acho que nem foi publicado no Brasil, se eu não estou enganado. Então é muito interessante para você que é uma pessoa que gosta do Perry Rhodan, você que não conhece o Perry Rhodan, vale a pena. Vamos pedir, né, para as editoras brasileiras, alguma editora brasileira, a própria SSPG, né, pode publicar isso em PDF. Publicar em PDF, um preço razoável. O livro tem mais de 800 páginas. É um best-seller, dá para você ler rápido. Eu li rápido, não tive problema com a leitura. Assim, é bom porque as pessoas vão ter... Aquele que não tem conhecimento sobre o século XX, sobre os principais fatos do século XX, Segunda Guerra Mundial, você vai ter Segunda Guerra Mundial. Aqui, ó. Você vai ter isso aqui, ó. Segunda Guerra Mundial. Tá vendo, ó? Parece que o pai do Perry Rhodan esteve na Normandia, tá vendo? Vai ter muitas coisas que aconteceram no século XX, até isso que eu tô falando, até 1968, vai ser como se fosse um livro de história do século XX, né? Um livro de história do século XX, tendo o Perry Rhodan como uma pessoa que vai estar ali próximo a alguns dos acontecimentos, tendo o pai e a mãe participar da Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, todos aqueles acontecimentos. Até 1968, quando se perde a Apollo 8. Aí a história ela vai girar em torno do que rolou, né, do que aconteceu nos episódios, nos 9 primeiros episódios do Perry Rhodan. Vai ser exatamente esse tipo de situação. Então vale a pena, tem que pedir para a editora, para a editora publicar. Olha só que bacana aí, ó. Aqui, ó, pedir para a editora publicar esse livro, né, que vale muito a pena, ó. Vale muito a pena os leitores do Perry Rhodan terem um conhecimento da história da vida pregressa do Perry Rhodan até 1971, entendeu? E depois, obviamente, como os leitores conhecem do que foi de 71 até 1975, então vale a pena até para quem não leu os livros do Perry Rhodan, para quem não pegou os livros do Perry Rhodan, como eu peguei lá do início, né? Vale muito a pena para você que é um leitor que gosta de ler, né, gosta de ficção científica, vale muito a pena ter acesso a este material, vale muito a pena. Eu paguei R$250, se eu não estou enganado, nessa edição, né, pedindo importado, então custou R$250. Eu tinha dúvida se por um acaso essa edição ia chegar, né, veio rápido. Eles deram um mês, mas ela veio rapidinho. Ela veio muito rápido. E aí, a partir do momento que ela chegou na minha mão, eu já estava lendo, né? Eu já estava lendo dentro das minhas traduções, eu já estava pegando os materiais já para dar uma... Eu tinha conferido algumas coisas da Peripad. Então, quando chegou, eu já estava pegando. Então, foi só sentar, fazer o vídeo que está aqui com vocês. Este Andreas Eschenbach. Ó, só para falar do autor, viu? Ele é um autor de bons livros na Alemanha. Não tem, acho que, nada publicado no Brasil. Ele não tem nada publicado no Brasil, o Andreas Eschenbach. Que eu esteja sabendo, é outra falha, né, nossa. No Brasil, por exemplo, nós temos poucos autores, e os autores o que chega de fora geralmente são de tipos conhecidos. Esse Andreas Eschenbach, que é um autor regular do Perry Rhodan, né, um autor regular do Perry Rhodan, de costado, já escreveu alguns números do Perry Rhodan aí. Ele tem vários romances publicados. Eu até tive curiosidade de ler alguma coisa, né, dele que não seja do Perry Rhodan futuramente, quem sabe, né, quem sabe. Ele tem aqui, deixa eu ver o que você está falando aqui, ó. Acho que aqui no livro não fala, né? Não fala. Mas se você consultar aí a própria Peripédia, vai ter uma biografia do Andreas Eschenbach, vai ter uma biografia sobre os livros dele. Vale a pena conhecer. Se você souber alemão, melhor, né? Se você souber alemão, melhor você vai ter. E eu fiquei curioso de pegar alguma coisa dele que não seja do Perry Rhodan, né? Para ler futuramente, né? Espero que as editoras brasileiras se mexam. Editoras brasileiras peguem, né, já que estão publicando Perry Rhodan de todas as formas aí, ciclos e mais ciclos. Poxa, entra lá em contato com a editora Thor, né? A editora Thor, aqui ó, a editora Thor, e
e faça uma tradução disso aqui. Faça uma tradução do livro, coloque aí no mercado para as pessoas lerem. É muito bom, vale a pena. Eu só me encheu o saco alguma coisa do maio de 68, mas isso aí é descartável. É descartável, beleza? Tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Dê uma geral aqui sobre esse Das große Abenteuer, a grande aventura, né? A grande aventura, escrito por Andreas Eschebar, romance, uma biografia do Perry Rhodan entre 1936 de seu nascimento até 1975 e alguns outros detalhes. É muita coisa, muito detalhezinho, tem muita informação, até frases em latim esse livro aqui tem. Vale a pena você ler, vale a pena você conhecer. Andreas Eschebar, Das große Abenteuer, livro em alemão, em primeira mão, tá? Em primeira mão aqui. Daqui a pouco vai ter, quando tiver traduzido aqui para o português, provavelmente vai ter outros vídeos aí, vai ter o pessoal fazendo vídeo. Mas o primeirão em português, esse livro nem tem em português ainda, está aqui no canal Paulo Dharma, um resumão do que foi o Perry Rhodan nessa vida pregressa dele aí, entre 36 e 1975. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente se você gostou, se você tem interesse. Se você tem interesse, a gente pode até passar, se nunca chegar, né? Se nunca chegar aqui, a gente pode até dar um jeito aí, ver das pessoas lerem nesse material, porque vale a pena pra caramba. Procurem aí, se você vai comprar o livro, procure, ver se você encontra, faça igual eu, vasculhe, tente fazer uma tradução que vale muito a pena ver, conhecer sobre Perry Rhodan lá, sua vida pregressa no século XX, do século XX, né? Todo o século XX, rodando o século XX, o Perry Rhodan como uma entidade, como um piloto de teste, como um eleito, né? Como um eleito aqui, ó. Perry Rhodan, o eleito. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Vale a pena pra caramba ler Perry Rhodan sempre, beleza? Tranquilo? Então a gente volta semana que vem, se Deus quiser, aqui no canal Paulo Dharma. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.